mensagem dessa noite vai ser bem, não é pesada, mas ela vai ser, bastante coisa para vocês digerirem. Eu vou tentar fazer isso aí o mais detalhado, o mais tranquilo possível. Nós sabemos que muito em breve, no sábado eu preguei aqui, eu falei sobre que Jesus ele está hoje fazendo o que no santuário celestial? Intercedendo. Por quem? Por todos os seres humanos. Aqueles que tiverem o Filho têm a salvação. Quem não tem Jesus já está condenado. Eu falei também que a porta da graça de Deus, ela se fecha em dois momentos. Qual é o primeiro momento? Na morte. Quando eu estou, dentro de um caixão, ali findou, não tem mais salvação. E o segundo momento? Quando vai ser? Apocalipse capítulo, nós vamos então entrar agora nesse tema poderoso. Apocalipse capítulo 15. Abra sua Bíblia aí. Apocalipse capítulo 15. Apocalipse capítulo 15, nós vamos ler então o verso 8. Apocalipse 15 e o verso 8 diz assim: E o templo encheu-se com a fumaça da glória de Deus e do seu poder, e ninguém podia entrar no templo, até que se consumassem as 7 pragas dos 7 anjos. É isso que está na tua Bíblia? Olha só, Jesus então, ele vai deixar o santuário. O santuário vai se encher de fumaça da glória de Deus. E Cristo agora, ele vai deixar de interceder pelos seres humanos. Ele vai dar ordens para os 7 anjos vir a esse mundo aqui e derramar aqui 7 pragas. Quais seriam essas pragas que vão cair sobre a terra? Aquilo que está acontecendo hoje no mundo não é praga ainda. Essas pragas, elas irão cair sem a misericórdia de Deus. O que é isso? Vai cair sobre quem essas pragas? Sobre aqueles que não têm o nome escrito no livro. Aqueles, exatamente, que não têm o nome escrito no livro da vida, e também aqueles que decidiram. Qual é o sinal de Deus hoje, que a Bíblia fala? Hoje não, sempre. Qual é o sinal de Deus? Qual é o selo de Deus? Apocalipse, Ezequiel capítulo 20, o verso 20. Aliás, Ezequiel 20, 12 e 20. Ali fala qual é o sinal de Deus. Aqueles que têm um sinal de Deus, qual é o sinal de Deus? Alguém lê para mim rapidamente esse verso? Ezequiel capítulo 20. Eu não quero sair aqui do meu script. Ezequiel capítulo 20, o verso 12 e o verso 20. O que diz aí? Também lhe dei os meus sábados para servir de sinal entre mim e eles, para que soubessem que eu sou o Senhor que os santifica. E o outro é o 20. Santificai os meus sábados, pois servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor vosso Deus. Qual é o sinal de Deus então? É o sábado. Quem é que marca? Quem é que assinala a pessoa? Ezequiel ali diz
que é o anjo de Deus que marca. Se nós lemos em Apocalipse capítulo 13, ali diz que esse sinal, olha só, vamos um pouquinho para Apocalipse capítulo 13. Não posso eu apenas falando, a Bíblia tem que falar. Apocalipse 13, o verso 16. Aqui diz que um poder vai fazer com que todos, verso 16, ele faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhe seja posto um sinal na mão direita ou na testa. Por que sinal na mão direita ou na testa? Por que mão direita? A mão direita, você faz o que com as mãos? Trabalho. Você trabalha. Então você vai. E por que testa? Você toma a decisão no pé ou na cabeça? É na cabeça. Então você vai ter que tomar uma decisão de trabalhar no dia de Deus ou não. Qual é o dia de Deus? É o sábado. Então você vai ter que tomar uma decisão na sua vida. Se você decidir trabalhar do lado de Deus, estar do lado de Deus, olha o que diz ali, no verso 17 do capítulo 13: para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. O que é besta? Diz que esse poder é um poder, muito bem. Poder que vai fazer com que as pessoas tomem uma decisão. Ou transgredir o dia de Deus, ou o dia que eles estão implantando. Que dia que eles vão implantar? Que dia que eles já observam hoje? Domingo eu andei por aqui, não achei nada aberto, nada aberto. Tudo fechadinho. E esse poder, ele vai fazer com que as pessoas não trabalhem nesse dia. A coisa vai ser bem séria, irmãos. E esse poder é um poder político, é um poder religioso, é um poder político, religioso e civil. Que poder é esse que manda? Está junto com o poder do Estado, que vai se juntar com o Estado. Olha a igreja que está lá no alto, está lá mandando em tudo. Eu já estive lá dentro, vou tirar uma foto numa igreja, aqui na cidade do lado aqui. A igreja, ela fica lá naquela parte mais alta. Todas as igrejas, elas ficam na parte mais elevada da cidade. E lá embaixo fica a cidade, não é assim? Tem aquele domínio. Vamos voltar então agora, olha só, então nós já sabemos que essa besta é um poder que está mandando hoje. Depois vamos abrir mais um pouquinho o leque, tá? Mas esse poder então, ele vai fazer com que todas as pessoas trabalhem num dia, que é o dia instituído por ele. E esse dia é o domingo. Então essas pessoas que optarem em trabalhar no dia de Deus e guardar o dia desse poder da besta, vão sofrer as 7 últimas pragas. E a primeira praga, ela está em Apocalipse capítulo 16. Aqui diz assim, eu quero que você acompanhe comigo aí: eu ouvi vinda do templo uma grande voz que dizia aos 7 anjos: ide derramai sobre a terra as 7 taças da ira de Deus.
E foi o primeiro anjo e derramou a sua taça sobre a terra. E fez-se uma chaga má e maligna nos homens que tinham o sinal da besta e que adoravam a sua imagem. Essa chaga vai ser uma praga. Isso vai entrar, então, vai no corpo das pessoas que têm o sinal da besta. Uma chaga má e maligna. Não vai ter remédio, não vai ter médico que vai curar esse negócio, não vai ter pomada, nada que possa curar isso, porque vai ser uma praga. Uma praga vinda de Deus. Deus vai, hoje Deus está suportando tudo. Deus convida, vem para a igreja, aceita. Não aceito, não quero. Hoje a paciência de Deus está esperando, paciencioso. Mas vai chegar um dia que tudo isso vai terminar. É como quando Noé, ele entrou na arca, ficou 7 dias ainda, e o anjo veio do céu e fechou a porta da arca. E Noé ficou lá dentro 7 dias no seco. E as pessoas batiam lá: ô ovelhão caduco, sai daí, o que está acontecendo? Cadê a chuva, Noé? 7 dias. Quando passaram os 7 dias, o céu enegreceu. E agora vinha a água de cima e a água de baixo. E aquele barcão começou a flutuar. E as pessoas começaram a bater nas janelas. Noé, e agora, por favor, Noé. Elas nunca tinham visto uma chuva. Nunca. Foi tarde demais. Irmãos, essas pragas vai ser uma coisa horrorosa, uma coisa horrível. Lá no verso 13 diz que, de Apocalipse 16, diz que o segundo anjo derramou a sua taça no mar, que se tornou em sangue como de um morto, e morreram no mar toda a alma vivente. Consegue imaginar, e lá na beira, lá em Tramandaí, essas praias lindas hoje, você olhar assim, aquele paredão de água vermelha? É que diz que é sangue como de um morto. Então é aquele sangue mais talhado. Vai ser uma coisa. Por que isso? E lá no verso 4, e o terceiro anjo derramou a sua taça nos rios e nas fontes das águas, que se tornaram em sangue. O verso 5 diz que eu ouvi o anjo das águas que dizia: justo és tu, ó Senhor, que és e que eras, e santo és, porque julgaste essas coisas, visto como derramaram o sangue dos santos e dos profetas. Também tu lhes deste sangue a beber, porque disto são merecedores. Queridos, por que essa separação mar, onde as pessoas hoje mais elas cometem pecado e ali promiscuidade, onde é que elas vão? Que lugar é esse? A partir de janeiro todo mundo vai para lá, e a cidade toda vai para lá, e lá anda assim de qualquer jeito, não é verdade? Promiscuidade. O mar vai ser o grande vilão. Mas aqui a terceira praga vai ser nos rios e nas fontes das águas. Por que essa dicotomia? Por que essa diferença? Primeiro, nós bebemos água da onde? O ser humano bebe água da onde? Do mar? Não. Dos rios, das fontes das águas. Já consegue imaginar você abrir uma torneira e sair sangue? Irmãos, isso aqui é para aqueles que não tiverem o sinal de quem?
de Deus. Tiveram o sinal da besta, desse poder, obedecer esse poder. O cristão fiel, filho de Deus, vai abrir a torneira, vai sair água. O outro vai ali, vai sair sangue. E lá no verso 8 diz que o quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, e foi-lhe permitido que abrasasse os homens com fogo. E os homens foram abrasados com grandes calores e blasfemaram o nome de Deus, que tem poder sobre essas pragas, e não se arrependeram para lhe darem glórias. Queridos, nesse tempo, o Espírito Santo não vai mais trabalhar no coração do ser humano. Vai existir Bíblias, mas ninguém vai poder mais pregar, ninguém mais vai batizar, ninguém mais não vai ter mais isso. As igrejas estarão lacradas, o povo de Deus vai andar pelas montanhas, nos lugares mais ermos desse mundo, irão se esconder. E aqui então diz que o sol vai aquecer, o sol vai trazer grandes calores, e os homens serão abrasados, diz ali. E o verso 10, e o quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta, e o seu reino se fez tenebroso, e os homens mordiam a língua de dor. E por causa das suas dores, e por causa das suas chagas, blasfemaram do Deus do céu, e não se arrependeram das suas obras. Ninguém mais vai se arrepender. Sabe por quê? Que vai se cumprir um verso que está em Apocalipse capítulo 22 e o verso 11. Eu queria que alguém lesse esse verso para mim. Apocalipse 22, 11. Esse verso, ele já vai ter se cumprido nesse período aqui. O que diz Apocalipse capítulo 22 e o verso 11? Continue o injusto fazendo a injustiça, continue o imundo ainda sendo imundo, o justo continue na prática da justiça e o santo continue a santificar-se. Queridos, vai chegar um momento quando Jesus sair do santuário celestial, quando o templo se encher de fumaça, vai se cumprir esse verso. E agora então, quem está salvo, está salvo, quem está perdido, está perdido. Como eu falei, o Espírito Santo não vai mais trabalhar no coração do ser humano. Então olha só, essas 5 pragas serão pragas literais. Serão pragas que vão ocorrer mesmo. Do jeito que está escrito. Do jeito que está escrito aí. A 6ª praga e a 7ª praga, nós vamos ver agora, que é um pouquinho, nós vamos ver o que é a 6ª praga. Verso 12, e o 6º anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e a sua água secou-se, para que se preparasse o caminho dos reis do Oriente. Olha que interessante o verso 13. É da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta, saíram 13 espíritos imundos, semelhante a rãs, porque são espíritos de demônios que fazem prodígios, os quais vão ao encontro dos reis de todo o mundo, para os congregar para a batalha naquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. Verso 15. Eis que venho como ladrão, bem-aventurado aquele que vigia e guarda suas vestes, para que não ande nu, e não se vejam as suas vergonhas. E os congregaram no lugar em que Hebreus se chama Armagedon. O que
que é a sexta praga, irmãos? Aqui nós temos uma trindade falsa. Uma trindade, nós temos a trindade verdadeira, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Aqui nós temos uma trindade falsa. Aqui nós temos o dragão, nós temos a besta e nós temos o falso profeta. Vamos entender o que é isso aqui. Quem é que um dia falou assim: eu vou colocar o meu trono acima do trono do Altíssimo? Então, ele é o dragão. Ele quer se colocar, se comparar ao nível de Deus Pai. Entenderam? Hoje Satanás ele trabalha em algumas escalas. Esse poder nós chamamos ele em teologia de espiritismo. Sabe o que é o espiritismo? Ele trabalha desde quimbanda, umbanda, quimbanda, maçonaria, Rosa Cruz, kardexismo, tudo isso está dentro de uma coisa chamada espiritismo. Então o primeiro poder que saiu da boca do dragão é o espiritismo. O segundo, quem se colocou no lugar de Jesus, o Filho, que perdoa pecados? Quem é? Hã? Mas como é que se chama isso? Catolicismo. Então, o segundo poder, o primeiro é o espiritismo, o segundo é o catolicismo, que ocupa o lugar de Jesus. Ele perdoa pecados, ele intercede. Aliás, eles colocaram várias pessoas, vários seres, vários santos para interceder pelo ser humano. É ou não é? É a Santa Maria, é o Santo Expedito, é a Santa Edvirgens, é a Santa... Nossa, se nós contarmos aí, vai ter assim... É agrado para qualquer pessoa, para todo tipo de pessoas. Né? É isso aí. Eu não me agrado desse santo, eu me agrado mais daquele. Só que Jesus, ele falou assim, só tem um caminho. Eu sou o caminho, a verdade. E a vida. Ninguém vai ao Pai senão Por mim. por mim. Então não é a Santa Maria, não é... E às vezes as pessoas vão lá na igreja e lá tem uma casinha quadradinha lá, e a pessoa bota a mãozinha lá. Eu fiz isso de errado, me perdoa. Pai, reza 20 Ave Marias, estão perdoados os teus pecados. Então quem se colocou no lugar de Jesus é o catolicismo. E agora quem é o falso profeta? Quem é o falso profeta? Que quer se colocar no lugar do Espírito Santo. Eu falei que tem a trindade verdadeira, Pai, Filho e Espírito. Aqui nós temos uma trindade falsa, que é o dragão, ele age através do espiritismo, catolicismo e quem hoje se colocou no lugar do Espírito Santo? Protestantismo apostatado. O que é o protestantismo apostatado? Todas as igrejas que não guardam os mandamentos de Deus, principalmente aqueles que não têm o sinal de Deus. Isso se chama protestantismo apostatado. E eles querem se colocar no lugar de quem? Da terceira pessoa da Trindade. Quem é? O Espírito Santo. E eles falam, dão um pulo desse tamanho, chupa balahaus, tomala camalacaia. Não é assim que eles falam? Aquelas línguas que ninguém entende o que é aquilo ali. Língua dos anjos deles, né? Se for anjos pretos, eu concordo. Os anjos de Deus nunca falaram em línguas.
Quando o anjo veio falar com Maria, ele falou em língua para ela: ó, Maria, tu vai ser a mãe de Jesus, assim, assim. Quando o anjo veio falar com Josué, outras pessoas lá, Gideão, eles falaram a língua de Gideão, a língua de Moisés, e não falaram língua de anjo. Falaram com uma língua que a pessoa entendesse. Ninguém, só se foram os anjos pretos, né? Os anjos caídos, aí eu concordo. Então o protestantismo, e nós temos hoje o maior criador de igrejas no mundo, se chama Lúcifer. Em cada esquina tem uma igreja. E todas elas, isso é uma estratégia dele. Por quê? Na Idade Média, ou tu era cristão, ou tu era pagão. Era duas coisas só. Só que quando morria um cristão, se levantava 10, 20, 30 pessoas. Morria lá na arena, no Coliseu, se levantava ali 10, 20, 30, 100 pessoas. Essa estratégia não estava dando certo para ele. Esse não. E hoje ele usa o quê? A própria... O que ele usa? As igrejas, por ele não tem uma Bíblia diferente da nossa ou não? Não. É a mesma Bíblia. Só que ele mistura a verdade com a mentira. Olha só, vou dar um exemplo aqui. Aqui nós temos uma porta lá e uma porta aqui. Apenas duas portas. Vocês têm 50%. Essa porta aqui, ela conduz para a perdição eterna. Aquela lá conduz para a vida eterna. Vocês têm chance de quantos por cento para cada porta? 50%. 50% para lá e 50% para cá. Agora, se eu abrir várias portinhas aqui, que vão tudo para a perdição. Aqui tem uma, ali tem outra, tem outra, tem outra, tem outra. Só tem uma porta que vai para a salvação. Olha o erro de errar. Nossa, é muito grande. E as pessoas dizem assim: tudo, falou de Deus, eu estou ali. Deus é um só. E é verdade. Olha como que o diabo ele é terrível. Deus é um só. E é verdade, Deus é um só. Tudo leva a Deus. Não é verdade. Jesus disse: aquele que me ama guarda os meus mandamentos. Não vai nessa ideia que ele usa a mesma Bíblia para enrolar as pessoas. Eu estava fazendo evangelismo numa cidade por aí, eu contei, na quadra onde eu estava ali, tinham 14 igrejas naquela cidade. Tinha uma cidade aí que eu vi uma igreja, que o camarada botou o nome na placa, Manancial das Heresias, nem ele sabia o que estava escrito lá. Se ele soubesse, não botava aquela placa lá. Mas é ele criou esse monte de igrejas. Pessoas que, para interpretar a Bíblia de qualquer maneira. Isso é uma estratégia do inimigo. Então, esses três espíritos imundos, eles vão estar unidos contra quem? Contra quem? Na sexta praga. Contra o povo que guarda aqueles que têm o sinal de Deus. Na sexta praga, atenção, gravem bem isso aqui, irmãos. Eu vou contar uma historinha agora para vocês. Quero que vocês prestem atenção, senão vocês não vão conseguir entender o que é o simbolismo do rio Eufrates. Lá em Daniel capítulo 3, não vou para lá agora, mas lá em Daniel capítulo 3, vocês podem, não, capítulo 3 não, é capítulo 5. Vocês podem, é o tema de casa, você pode depois estudar em casa, Daniel capítulo 5. Lá conta a história de um rei chamado Belsazar. Belsazar, ele era neto, filho de Nabonido,
que era filho de Nabucodonosor. Nabucodonosor já tinha morrido naquela época. Isso era o ano de 539 antes de Cristo. E esse rei, ele fez um banquete para todos os ricos do seu reino. Nabonido, ele havia sofrido uma doença, ele foi para um lugar, ele deixou Belsazar, que é o filho dele, governando o reino. E Belsazar, ele estava lá no ano de 539, e ele viu no palácio, ele viu uma mão, aqui não sai, né? Ele viu no palácio uma mão escrevendo, e aquela mão, ela escreveu Mene, Mene, Tekel, Parsim. E diz a Bíblia, se você ler depois lá em Daniel capítulo 5, que o rei ele ficou tremendo, tremia as pernas, e ele ficou apavorado, e aquela escrita ficou na parede do palácio, gravado, Mene, Mene, Tekel, Parsim. E ele ficou apavorado, ele chamou a avó dele, que era a mulher de Nabucodonosor, que ainda vivia naquela época. O rei Nabucodonosor já tinha morrido, mas a velha ainda estava viva. Ele chamou ela e disse: vem cá, avó, olha só, uma mão escreveu aqui na parede Mene, Mene, Tekel, Parsim. O que é isso aqui? E ficou gravado lá. E a vovó disse assim: olha, tem um senhor aqui no reino que interpretou o sonho do teu avô há muito tempo atrás. Quem era esse senhor? Daniel. Daniel estava com 81 anos de idade. Chama ele lá, chama. Ela foi correndo, chamou Daniel. Daniel veio e olhou, e diz a Bíblia aí que ele ficou assim: olha, eu vou te dar, tu vai ser o terceiro no reino, eu vou te dar parte do meu reino, se tu interpretar o que está escrito aqui. Daniel disse: rei, fica tranquilo, eu vou interpretar, não precisa me dar nada. Daniel interpretou. Sabe o que significa aquilo ali? Mene, Mene, Tekel, Parsim. Pesado foste lá e achado em falta. Hoje é o último dia da tua vida. Hoje os medos e persas vão entrar em Babilônia. Vejam quem é que estava, que império que estava governando. Eu já falei, né? Babilônia. Era Babilônia. E agora os medos e persas vão entrar essa noite e vão te matar, rei. E naquela noite, como é que Ciro entrou em Babilônia? Ciro era um dos medos, né, persas. Como é que ele entrou em Babilônia? Babilônia tinha um muro de 70 metros de altura. Como é que ele ia pular esse muro? Ele usou uma estratégia. Por dentro de Babilônia passava um rio chamado Rio Eufrates, por dentro da cidade de Babilônia. Essa aqui, Salvador do Sul, eu não vi nenhum rio passar. Geralmente tem rios que passam no meio das cidades. Lá em Canoas não passa no meio, passa do lado. E o que deu lá, né? Mas geralmente se passava assim, sempre no meio da cidade passa um rio, um córrego. E ali passava um rio chamado Rio Eufrates. O que Ciro ele fez? Que era o rei
persas, ele desviou o leito do rio Eufrates através de comportas, e ele então fez a água do rio sair para outro lado, e ele entrou por aquele buraco que passava onde? Aquele buraco do rio, ele entrou com seu exército ali por baixo, e ele destruiu Belsazzar e a mulherada, tudo que estava com ele lá, matou tudo. E naquele dia, naquela noite, quem começou a governar foram os medos e persas, e acabou o Império Babilônico, o ano de 539. Gravaram essa data aí? Pastor, o que tem a ver aquele fato lá do Antigo Testamento com a sexta praga? O que tem a ver? Nós estamos hoje, essa confusão de igreja que tem hoje, de igrejas que tem hoje, não só no Brasil, no mundo, isso, se nós lermos em Apocalipse 17, nós temos a grande Babilônia. Agora, não é aquela Babilônia lá de Nabucodonosor. Essa Babilônia que eu estou falando é essa confusão de igrejas que nós temos hoje. Essa mistura. E essas igrejas, todas elas guardam o mesmo dia que a igreja mãe. Quem é a igreja mãe? E as filhas guardam o mesmo dia, porque elas têm a escola dominical, igual a católica. Então, essa Babilônia, ela vai estar unida, esses três espíritos imundos. Olha aí, colocou ali Daniel 131, é verdade. Daí o medo, né? Ele entrou, que na história também é chamado de Ciro, tá? Ciro. Vejam que essa Babilônia vai estar unida contra o povo de Deus. Esses três espíritos imundos que eu falei, espiritismo, catolicismo, protestantismo, apostatado, vão estar tudo unido contra o povo de Deus. Entenderam isso aqui, irmãos? Na sexta praga, eles vão fazer um decreto de morte para matar os filhos de Deus, aqueles que guardam os mandamentos de Deus. Mas, olha só, o que vai acontecer na sexta praga? O que vai acontecer? Então está congregado essa batalha do Armagedon. A palavra Armagedon em hebraico significa monte. Monte. Magedon ou Megido olha só, Ar é monte. Magedon significa matança, monte da matança. Só que essa batalha do Armagedon não é uma batalha dos Estados Unidos contra a Rússia, não é uma batalha bélica, é uma batalha espiritual das forças do bem contra as forças do mal. Então esses três espíritos imundos vão estar unidos para destruir o povo de Deus. Estão entendendo isso aqui, irmãos? Quem é que vai entrar nessa confusão para tirar o povo de Deus dali? Quem é? O que vai acontecer no céu? Na sexta praga vai ocorrer um negócio no céu. Você sabe o que vai ocorrer? Vamos ler o que está em Apocalipse capítulo 19 e o verso 11. Apocalipse 19 e o verso 11. É o verso 11 mesmo? Eu tenho tanta coisa na minha cabeça. Não é 11, eu acho que eu inverti. É 11 e o verso 19. Estou confundindo as bolas aqui. É muita coisa. Capítulo 11 e o verso 19. Isso mesmo, eu inverti. É capítulo 11 e o verso 19. O que diz a tua Bíblia aí?
E abriu-se no céu o quê? De Deus. E o que se viu lá? A arca do seu concerto foi vista no seu templo. E houve relâmpagos e vozes e trovões e terremotos e grande saraivada. Na sexta praga, então, o que vai abrir-se no céu, irmãos? Vai abrir ali o santuário de Deus. E vai aparecer as 10 tábuas dos mandamentos. E o sábado envolto com auréola de fogo. Olha só, aquilo que fala Apocalipse 11, o verso 19, vai se traduzir lá no capítulo 16 de novo. Olha só. E agora então aqui, no verso 17, olha o que vai acontecer. Capítulo 16 de Apocalipse, verso 17. E o sétimo anjo derramou a sua taça no ar, e saiu grande voz do templo do céu, do trono, dizendo: está feito. E houve vozes e trovões e relâmpagos e um grande terremoto, como nunca tinha havido desde que há homens sobre a face da terra. Tal foi esse tão grande terremoto. Então vejam, aquilo que fala Apocalipse capítulo 11, 19, vai se traduzir agora na sétima praga. E o que vai acontecer ali? Se nós lermos um pouquinho antes, que está, deixa eu ver aqui, que está no verso, capítulo 16 e o verso 12. Bem no comecinho: o sexto anjo derramou sua taça sobre o grande rio Eufrates, e a sua água secou-se, para que se preparasse o caminho dos reis do Oriente. Quem é que está vindo para tirar o povo de Deus dessa confusão chamada Babilônia? Quem é? Diz ali os reis que vêm do Oriente. Quem são esses reis que vão vir? Quem é esse rei? Assim como Ciro entrou naquela Babilônia lá de Nabucodonosor, do neto dele, Belsazar, e destruiu tudo lá, Ciro é um tipo de quem? De Jesus. Jesus então vai entrar nessa confusão para tirar o seu povo dali. E agora, irmãos, quando a arca de Deus for aberta no céu, o templo de Deus, e ali as tábuas dos mandamentos, agora a Babilônia, ela vai, vejam, os próprios líderes religiosos vão se virar contra eles mesmos. Não vão mais perseguir o povo de Deus, mas eles vão agora, vão se virar contra os seus próprios pastores. E aqui, olha só, nós olharmos ali Apocalipse 17, diz que eles vão comer as carnes daquela prostituta. Ali uma outra igreja, a igreja de Apocalipse 17 é aquela que ensinou as pessoas a guardarem não o dia de Deus, mas o dia oposto ao dia de Deus. Ali aquela prostituta ali se chama Babilônia, essa confusão. E agora Jesus então vai entrar em Babilônia para tirar os seus filhos dali. E agora, em vez deles perseguirem o povo de Deus, eles vão se virar contra os seus próprios líderes religiosos. Daí eu quero ver o que vai acontecer, né? Pastor, por que o senhor disse que a lei de Deus foi abolida? Por que o sábado foi abolido? Agora está lá, olha só, está lá no céu, eu estou olhando lá. Por que o senhor ensinou nós errado, pastor? Por que, pastor? E agora vão sentar o cacete desses pastores. Então o secamento do rio Eufrates aqui tem um simbolismo. Quem simboliza o secamento do rio Eufrates? O secamento que esses 3 espíritos imundos eles tinham. Eles estavam unidos contra o povo de Deus.
quando aparecer a lei de Deus no céu, quando o templo de Deus for aberto, eles verem aonde que eles erraram, eles não vão perseguir mais o povo de Deus, mas vão se virar contra os seus próprios líderes religiosos. Então o apoio dado para esses 3 espíritos imundos vai ser secado. Estão entendendo isso aqui, irmãos? O secamento dado a esses 3 espíritos imundos vai se secar na 6ª praga. Eles não vão ter mais o apoio. E agora eles vão ser derrotados, eles mesmos vão se autodestruírem. Estão entendendo isso aqui? Então, o secamento do rio Eufrates não é aquele rio que tem lá na Babilônia, não. Aqui é um simbolismo. A 6ª praga é simbólica. É simbólica e não é, porque a Babilônia ela existe, né? E as igrejas também existem, está aí o povo pregando, cada esquina tem uma igreja dessa, então é uma coisa real, literal, está aí. Só que eles vão se virar contra os seus líderes religiosos. Então Jesus, olha só, e agora vai cair a 7ª praga, é uma saraivada de pedras, diz aí, pedras, né, do peso de um talento, está no verso 21 isso aí. E sobre os homens caiu do céu uma grande saraiva, pedras do peso de um talento. E os homens blasfemaram de Deus por causa da praga da saraiva, porque a sua praga era muito grande. E agora então Jesus ele entra nessa confusão para tirar o seu povo, para levar o seu povo para o céu. Irmãos, a grande pergunta é: aonde que eu vou estar? Se estiver vivo, aonde eu estarei? Se estiver morto, ou estar no túmulo, aguardando o quê? A primeira ressurreição ou a segunda? Se for a primeira, a ressurreição dos justos. Se for a segunda, a ressurreição dos ímpios depois das férias do diabo, que vai ser um período de 1000 anos, né? Ele vai ficar aqui nessa terra, voando aí, vendo, né, a obra dele, 1000 anos, que não é muito tempo, para Deus não é nada isso aí. Para depois receber a recompensa final, que vai ser o fogo eterno na cabeça. A grande pergunta é: aonde eu vou estar? Em algum lugar eu vou estar. Se eu morrer antes, eu devo estar salvo, se eu aceitei Jesus. Ou se eu não aceitei Jesus, já estou condenado. Quem tem um filho tem a vida. Quem não tem um filho, está perdido. Quero que você pense nessa noite. Aonde você vai estar? Aonde você vai estar? Eu tenho pensado muito sobre isso, irmãos. Eu tenho pensado muito sobre às vezes de noite eu perco o sono, eu fico deitado, eu fico pensando sobre aquilo que a Bíblia ensina, aquilo que a Bíblia fala. Nós estamos vivendo hoje nos sinais da volta de Cristo. Está acontecendo coisas horríveis. São sinais, apenas sinais. Mas quando as coisas começarem a acontecer mesmo, diz a Bíblia que homens irão desmaiar de terror. Não sabem, não vão ter explicação para isso. Mas a Bíblia nos ensina que para aqueles que aceitarem Jesus, a salvação é garantida. Que Deus nos abençoe, que Deus esteja conosco, não só nessa noite, mas durante toda a nossa vida, para que possamos nos entregar completamente nas mãos de Jesus. Possamos guardar os mandamentos de Deus, não para ser salvo, mas porque nós já fomos salvos. Então, fazer a vontade de Deus. Que Deus nos abençoe. Vamos cantar o hino final? O entrega. Pode colocar aí. Espero não ter chocado muitas pessoas aí com essa mensagem, né? Porque ela é aquilo que a Bíblia ensina, é isso aí mesmo. Preciso me entregar, Senhor.
Espero não ter apavorado alguém com essa mensagem, né, irmãos? Mas aquilo que a Bíblia fala, essas coisas vão acontecer ainda. Nada disso aconteceu ainda. Aquilo que a Bíblia está dizendo é o que vai acontecer. Então, são profecias, são coisas que vão ocorrer daqui a um tempo, mas que nós estejamos preparados. Vamos orar. Pai querido, estudamos nessa noite assuntos proféticos, assuntos apocalípticos, aquilo que vai ocorrer, e nós sabemos que a Tua palavra não falha, e no passado aquilo que ocorreu com o Império Babilônico, a história confirma tudo aquilo que a Tua palavra ensina. E a Tua palavra, ela vai se cumprir, tudo aquilo que nós cremos nisso, Pai, porque ela é fiel e verdadeira. Possamos nos preparar, possamos realmente estar contigo, e se estivermos vivos, passar por tudo isso, mas sermos fiéis, estarmos marcados por Teu sinal. Nós assim o pedimos no nome de Jesus. Amém.